4 tópicos aqui. Doutor, segundo tópico que eu estou interessado em saber é sobre os tributos, as causas, razões, circunstâncias. Tem como você traçar um histórico para que nós entendamos antes de entrarmos nos dividendos? Teria como a gente traçar? Então, como eu estava falando, sim, claro, Gabi, é o seguinte. Eu coloquei alguns fatores históricos aqui, mas agora eu vou dar uma pontuada um pouco mais. Eu anotei algumas coisas aqui importantes. Você sabia que os tributos nasceram de uma usurpação? Olha que engraçado. Não. Nasceram de roubo, nasceram de conquistas territoriais, em cima de assassinatos, em cima de deturpação de terras e o desfazimento da sociedade livre. Olha só, a tributação, o aspecto de tributação nasceu nesse tipo de contexto. E agora eu vou contextualizar para vocês. Cerca de 4.000 anos atrás, mais ou menos, isso aí na idade da Mesopotâmia, foram achados vários escritos e também pedras, né? Como é que é o nome? Esqueci o nome técnico. Pergaminhos? Não, os documentos escritos, mas os documentos físicos esculpidos na pedra, arqueólogos. Hieroglifos? Pronto, isso daí. Agora me fugiu o nome técnico. Mas encontraram vários escritos e peças assim, com desenhos, com sinalizações que faziam referência aos impostos. Então, se você acha que isso realmente você paga demais imposto, se você vivesse naquela época, você viu o que era pagar imposto de verdade. Hoje está menos pior, mas antigamente era muito mais impositivo e medonho. Por quê? Porque é o seguinte, além de você entregar a parte do que você produzia para os governos, para os reis que conquistavam, né? Antigamente eram os sumérios, né? 4.000 anos atrás, mais ou menos, essa galera aí. As pessoas eram obrigadas a passar por vários meses de trabalho forçado, né? Cerca de 5 meses. Então, perceba, a galera que tinha como mais sorte, eles iam para retirar a lama dos canais lá da cidade, fazer a limpeza, para poder fazer a suposta benfeitoria que o governo estava propondo, as próprias civilizações conquistadas começaram a morar com um pouco mais de dignidade ali. E aí, nesse meio, é que teve o estralo, tá? E a contrapartida é o seguinte, a contrapartida que se teve é que para você não ser morto, tá? Você tinha que pagar com o labor da sua terra. Porque o que acontecia antes dessa proposta, você pagar com o labor da terra, com entregar o que a terra produzia, a verdade é que as conquistas territoriais era muito comum um reino que conquistava outro reino, ele matava a civilização, estupravam as mulheres e as crianças e matavam os homens depois. Tá? Quando não escravizavam os homens, ou arrancava esse polegar aqui. Ó. Por quê? Porque quando você arranca o polegar, você não consegue segurar numa espada. Percebe aqui? Ó. Você não consegue empunhar a espada para guerrear. Eu sei que muitos aqui podem ser contra, mas quando o Estado tira o direito a você de legítima defesa do poder de fogo, é a mesma coisa que você tirar o dedão aqui. Ó. Então, quando o Estado, naquela época, arrancava o dedo, quando não matava os homens, né, porque os homens eram a força bruta da guerra e tudo mais, né, representava a robustez, a força. Eles arrancavam os homens, o dedo dos polegares dos homens para escravizá-los, fazer trabalhos forçados. Então, pessoal, tem uma arqueóloga bem expert no assunto, depois se vocês quiserem pesquisar aí e ver as obras dela, é a Tônia Charlak, acho que é assim, Charlak que fala, é uma arqueóloga da Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Ela fala que nessa época já tinha essas contrapartidas entre os cidadãos com o governo, né? Então, assim, eles, na verdade, assim, eles não sabem ao certo se esses benefícios eram obtidos por meio de pagamento, mas eles presumiam que eles faziam isso por causa da questão realmente da matança, tá?
por causa dessa questão toda aí de você extirpar o povo da face da terra, né? Era muito comum isso. E isso também não era diferente no Egito, tá? Cerca de mil anos, um milênio depois, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, os faraós também faziam isso. Eles coletavam os impostos, né, dinheiros e bens e serviços, uma vez por ano fazia a arrecadação. Salvo o maior juízo, o nome dessa palavra que eles usavam na época, hermeneuticamente falando, é tal do recenseamento. É um cadastro que os cidadãos faziam, e aí o governo ele pegava esse cadastro, depois ia lá, fazia a filinha, vinha aquele povo todinho. E falar de Egito, não tem como falar de Egito se eu não falar do povo israelita. Uhum. Esse povo aí foi escravizado cerca de 400 anos, tá? 400 anos. Então, pagando com tributos ou com trabalho. Uma coisa importante para a gente frisar aqui é o seguinte: sabe os escribas? Escribas é a galera que escrevia, documentava todo é como se fosse aquele cara lá esqueci o nome agora. É como se fosse um relator dentro de um processo. Ele vai ali fazer todos os pormenores do combinado ali, né, na ação judicial. Então é o seguinte: esses caras eram tão temidos na época, que como eles anotavam tudo, né, quanto que produziu, quanto que gastou, quanto que tem que entregar no final do ano, que se você deixasse de fazer o que o cara tinha escrito ali, a sua geração e as gerações futuras eram penalizadas por isso, a forma tributária. E aí sim, né, o povo hebreu foi usurpado por causa disso. E o Império Romano pegou e aperfeiçoou tudo isso. O Império Romano veio nascendo também nesse inteirinho aí, nesse processo de transição mais para frente, né, alguns milênios depois, é claro, como uma técnica de impor tributos a estrangeiros, tá? E aí sim, em economias pré-industriais, né, e trabalho, e terra e trabalho, esses são os principais ingredientes da riqueza, pessoal. Né? Movimentos da indústria, pré-industriais da indústria, pós-industrial, né, que são os movimentos de manufatura e tudo mais, e os movimentos a seguir, que é da nossa época, que são os movimentos tecnológicos. Então, por isso que eu disse no começo da live que se você não pegar esse celular aqui e começar a aproveitar os recursos que ele tem, já era. Tem um estudo, agora não me lembrei qual universidade dos Estados Unidos, que fala que nem Bill Clinton não tinha acesso à informação como nós temos hoje. Olha só, que interessante. Olha o que a internet vem proporcionando para a gente. Às vezes a gente não aproveita. Vamos lá, vamos dar uma avançada aqui. Pessoal, já ali por volta de mais ou menos 167 anos de Cristo, Roma ela se tornou tão rica por causa desse processo de industrialização, conquista de povos, controle social, através de, protejo vocês, tá certo? Com o meu exército, a força bélica de Roma na época era a maior, tá? Era o maior estado, enfim, tinha conquistado o mundo naquela época. O mundo naquela época é justamente a Europa Ocidental, leste europeu, desce para o Oriente, Oriente Médio, vai descendo ali para a África, tudo. Era aquilo ali, o mundo. Quando se fala o mundo, é aquilo ali. Então, o império era muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles terceirizaram os impostos e chamaram o tal dos publicanos. Então, o publicano que você ouve falar aí é o camarada, é o fiscal da lei lá. Fiscal da lei que fazia a colheita e tudo mais. Dando um salto mais para frente, pessoal, sobre essa história que a gente está traçando aqui, a gente tem que ressaltar um ponto interessante. Só me localizar aqui. Lá já na Inglaterra, tá? Fazendo um salto aí desse mundo todo, a gente sabe que teve a queda do Império Romano, a gente sabe que os árabes conseguiram expulsar os romanos de volta, até que se formatou hoje ali Roma e Itália, né?
A Itália, quando nasceu a Itália, começou a empurrar um pouquinho também a língua que é hispânica, aquela língua ali, uma linguagem hispânica, foi onde nasceu Espanha, Portugal, e começou a fazer as misturas e tudo mais. A gente precisa entender eu vou finalizar com essa parte para vocês, essa parte do histórico. Tem um vídeo muito interessante na internet, acho que dá para deixar aqui o link, né, Gabi? Eu vou deixar depois para vocês. Eu estou fazendo na live pelo meu celular e estou fora aqui do computador. Mas, assim, uma coisa muito interessante é que tem um vídeo de um cientista que avaliou a relação de saúde dos países antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Tá? E esse vídeo chama-se 200 anos, 200 países, 4 minutos. É um vídeo de 4 minutos que faz uma construção bem rica, com uma animação gráfica no vídeo bem legal e mostra os países que se desenvolveram com a Revolução Industrial e tudo mais. E esse vídeo deixa muito claro uma coisa. Quando você abre a mente, é óbvio, primeiramente, para emancipar o progresso da humanidade, você começa a ter realmente uma melhora na saúde. Então, países como Malásia, enfim, esses 200 países ficavam no cantinho do gráfico aqui, e à medida que a Revolução Industrial acontecia, eles se movimentaram com a contagem de PIB e tudo mais, enriquecimento, risco menor de morte pela pobreza ou acentuação pelo aumento do nível de saúde, logo aumento da faixa do nível de vida, né, o prolongamento da vida. Você começa a ver que realmente quando você abre o mercado e abre para essa liberdade em empreender, a liberdade em construir novos horizontes, você traz a prosperidade para uma sociedade. Rodrigo, que diabo você está falando? O que tem a ver com tributação? Tem a ver que, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que a tributação, de uma forma geral, ela serve sim para fazer uma manutenção no Estado. Eu sei e vejo que isso é importante, mas ao mesmo tempo, o excesso da tributação ou a desculpa para o implemento de uma tributação, ela não é boa, não é benéfica para os negócios da nação. É por isso que eu estou falando todas essas coisas para vocês, para a gente poder compreender que o tributo ele nasceu num contexto horrível, tá? Ele evoluiu ao longo do tempo, trouxe vários benefícios, sim. Como, por exemplo, na Suécia, proporcionar que aposentados, quando chegassem à idade de aposentadoria, pudessem viver com dignidade, tá? Mas se você for olhar hoje na Suécia e outros países mais, tá? De primeiro mundo que eu estou falando, se você for observar, as leis são rigorosas. A impunidade, ela passa bem longe. Há impunidade? Há. Mas na relação, que eu falei no início, Brasil e Israel, na relação países emergentes, países desenvolvidos, há uma diferença muito, muito grande na impunidade. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? A tributação em excesso, ela prejudica os negócios e a prosperidade da nação. Por isso eu falei sobre esse vídeo, o desenvolvimento desses países após a Revolução Industrial. Por isso eu contextualizei vocês nesses contextos todos aqui. Eu teria muitas coisas para falar para vocês sobre Adam Smith, a não ser que a galera pergunte depois, a gente faça alguns blocos específicos, mas realmente, se eu for aprofundar aqui com vocês, a gente vai fazer uma mini graduação aqui, porque tem muita coisa para falar, muitos exemplos históricos, tá? E a gente vai perder aqui um pouco o andamento da coisa. Mas é isso aí, sobre o histórico, vou deixar isso aí para vocês refletirem.